Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de dezembro. Supremo define que decisão sobre inconstitucionalidade de ICMS maior sobre telecomunicações e energia passa a valer a partir do Plano Plurianual 2024-2027. A modulação dos efeitos da decisão levou em consideração o impacto nas contas públicas dos estados e do Distrito Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo anula normas do Paraná sobre remuneração de governador, vice e deputados estaduais. Plenário do STF decide que lei do Distrito Federal que perdoa dívida decorrente de benefícios fiscais inconstitucionais é válida. STJ mantém prisão de pai de Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul em 2014. Uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde e enviada ao Supremo Tribunal Federal afirma que a vacina contra a doença para crianças de 5 a 11 anos é segura. O documento foi assinado pela secretária do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello. Ela destacou que os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. Dessa forma, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu autorização de emergência para uso da vacina Pfizer-BioNTech no dia 16 deste mês. A nota cita que as vacinas contra a Covid-19 fazem parte do programa de monitoramento de segurança mais abrangente e intenso da história do Brasil. O PNI monitora a segurança depois que as vacinas são autorizadas ou aprovadas para uso. A nota técnica foi enviada ao Supremo Tribunal Federal em resposta a uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que pede que o governo complemente o Plano Nacional de Vacinação. A nota busca dar subsídios à posição da Advocacia Geral da União. O caso é analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O governo federal tem até o dia 5 de janeiro para apresentar as informações sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O parecer da Secretaria do Ministério da Saúde ressalta que o aumento da cobertura vacinal vai contribuir para reduzir a transmissão da doença não só nesse grupo, mas também de crianças e adolescentes para adultos, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido. Até o momento, 25 países solicitaram ou autorizaram a vacinação em crianças menores de 12 anos. 13 destes países já iniciaram a imunização nessa faixa etária. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que decisão sobre inconstitucionalidade de ICMS maior sobre telecomunicações e energia passa a valer a partir de 2024. Em novembro desse ano, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota do imposto superior a 17%, mas ainda restava definir a modulação dos efeitos dessa decisão. Por maioria, o plenário do Supremo seguiu a proposta apresentada pelo ministro Dias Toffoli, que considera o impacto da decisão nas contas públicas dos estados e do Distrito Federal. Segundo o relator, os governos estaduais apontam que a redefinição da alíquota já no exercício financeiro de 2022 representaria perda anual estimada em mais de 26 bilhões de reais para as unidades da federação. Para Toffoli, os montantes são elevados e as perdas de arrecadação ocorrem em tempos difíceis e atingem estados cujas economias já estão combalidas. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma série de dispositivos e leis estaduais do Paraná referentes à remuneração mensal do governador, do vice-governador e dos deputados estaduais. A ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República questionava normas que definiam a remuneração mensal do governador do Paraná, equivalente ao subsídio mensal do presidente do STF, do vice-governador a 95% do valor recebido pelo governador, já os deputados estaduais a 75% do que recebem os deputados federais. Em seu voto, o relator ministro Gilmar Mendes afirmou que a vinculação de vencimentos de agentes públicos das esferas federal e estadual afronta a autonomia organizacional dos Estados-membros. Além disso, a decisão considera precedentes da Corte no sentido de que a Constituição impede a equiparação e a vinculação remuneratória entre cargos distintos no serviço público.
Também no plenário virtual, o STF decidiu pela constitucionalidade de lei do Distrito Federal, que perdoa a dívida decorrente de benefícios fiscais que posteriormente foram declarados inconstitucionais. Quem detalha esse caso para a gente é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E em sessão do plenário virtual finalizada no último dia 17 de dezembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram constitucional a possibilidade de os estados e o Distrito Federal perdoarem dívidas tributárias decorrentes de benefícios fiscais e implementados em razão da guerra fiscal, mesmo que posteriormente tenham sido declarados inconstitucionais. O recurso extraordinário que foi julgado foi interposto contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou válida uma lei de 2011 do Distrito Federal que perdoou os créditos do ICMS relativos ao programa denominado PRODF. O Ministério Público do Distrito Federal, recorrente aqui no caso, argumentava que duas leis de 1999 que davam tratamento tributário a esse programa foram declaradas inconstitucionais por não terem sido previamente aprovadas pelos demais estados, conforme exigência feita pela própria Constituição Federal, e que, portanto, o perdão dessa dívida tributária também deveria ser declarado inconstitucional. Argumentava também que o perdão da dívida tributária seria uma fraude, praticada inclusive por lei, e que deveria ser declarado inconstitucional. Mas esse não foi o entendimento firmado pelos ministros da Suprema Corte. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário, os convênios do CONFAS teriam autorizado, em dezembro de 2011, o Distrito Federal a elaborar lei que perdoassem os créditos decorrentes do ICMS e que seriam exigidos após a declaração de inconstitucionalidade daquele benefício anterior e, portanto, consideraram constitucional a lei de 2011 que estava sendo questionada nesse recurso extraordinário. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. O Supremo também decidiu que valores recolhidos para programas regionais de incentivo fiscal não podem repercutir no repasse do Fundo de Participação dos municípios. A Corte reafirmou o entendimento sobre o tema em processo com repercussão geral reconhecida. A decisão foi tomada após julgamento de um recurso extraordinário do município de Itaíba, no Pernambuco, contra um acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que excluiu da base de cálculo do Fundo de Participação dos municípios os valores referentes aos incentivos fiscais regionais. Para o Tribunal Regional, a Constituição Federal prevê expressamente que o cálculo do valor destinado ao fundo se dá com base no produto arrecadado dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Por outro lado, para o município, o abatimento é inconstitucional. Os dois programas foram criados para promover maior integração à economia nacional, facilitar acesso à terra, criar melhores condições de emprego e fomentar a agroindústria. Nos dois casos, os recursos são provenientes das deduções do imposto de renda de pessoa jurídica para a aplicação em incentivos fiscais. Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, afirmou que o recurso possui potencial impacto em outros casos, além de relevância jurídica. O Partido Democrático Trabalhista questiona no Supremo Tribunal Federal dispositivos de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária que trata do adiamento do pagamento do ICMS devido na compra de combustíveis. Para o PDT, a regra cria um tratamento desigual entre as distribuidoras de combustíveis em razão da sua localização geográfica, já que esse adiamento não se aplica às distribuidoras situadas na Zona Franca de Manaus, que precisam recolher o imposto automaticamente. Para o partido, o convênio subverte os objetivos da área de livre comércio e coloca as empresas localizadas na Zona Franca em desvantagem frente aos concorrentes das demais regiões do país, desestimulando a economia local. O relator da ação, ministro Nunes Marques, adotou o chamado rito abreviado e o caso será julgado direto no plenário do STF, sem análise prévia do pedido de liminar para suspender a norma. E no próximo bloco, Vara de Falências de São Paulo vai decidir sobre execuções contra a aviação Itapemirim. Voltamos já.
A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. O Tribunal Superior Eleitoral declarou nesta segunda-feira a empresa Positivo Tecnologia como vencedora da licitação para a produção e fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas a partir das eleições de 2024. Após um período de negociação, o tribunal aceitou o montante de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais proposto pela empresa. Na audiência pública realizada hoje, a presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal, Natália dos Santos Costa, afirmou que a proposta foi aceita, levando em conta o atual cenário de crise mundial, decorrente do desabastecimento de insumos eletrônicos e seus desdobramentos na cadeia produtiva e nos preços praticados. A licitação foi feita por meio do sistema de registro de preços e também prevê outros produtos e serviços. O juízo da Vara de Falências de São Paulo vai julgar as execuções contra a aviação Itapemirim, a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins definiu que cabe à primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo decidir medidas urgentes de execuções contra a aviação Itapemirim, pertencente ao grupo Itapemirim, em recuperação judicial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça também suspendeu os atos de execução promovidos por outro juízo contra a empresa. A aviação Itapemirim suscitou conflito de competência no STJ, afirmando que teve recursos indevidamente bloqueados pelo Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Civil de Belo Horizonte no curso de uma execução oriunda de uma ação de indenização. A empresa destacou que somente o Juízo Universal da Falência poderia decidir sobre atos constritivos como o bloqueio determinado. O plano de recuperação judicial do grupo Itapemirim foi homologado pelo juízo da primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em maio de 2019. Alegaram também que, devido à grande queda no faturamento em decorrência da pandemia, o juízo da falência determinou em maio de 2020 a impossibilidade de qualquer constrição no patrimônio de todo o grupo em recuperação, incluindo receitas da aviação Itapemirim, determinação ratificada em momento posterior. O ministro Humberto Martins afirmou que a empresa tem razão em seus argumentos ao dizer que somente o juízo da falência poderia ter determinado qualquer tipo de constrição ou bloqueio de valores, de acordo com a legislação que trata de recuperação judicial, extrajudicial e falência. O ministro pontuou também que estão sujeitas a esse juízo quaisquer deliberações acerca da destinação dos valores relativos aos depósitos recursais feitos em reclamações trabalhistas, ainda que efetivados anteriormente à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um advogado suspeito de matar um cachorro a tiros em Iporá, no interior de Goiás. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O advogado Hugo Amâncio Alves foi preso depois de matar o cachorro com um tiro na cabeça. O animal estava dentro da propriedade dos donos, que eram amigos de Hugo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o advogado disparou contra o cão. Segundo a polícia, Hugo disse que cometeu o crime porque o cachorro mordeu a mão dele. A defesa do advogado recorreu ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de liberdade. Mas o presidente da corte, ministro Humberto Martins, manteve a prisão. Ele afirmou que a decisão do TJ de Goiás está devidamente fundamentada, sobretudo quanto à periculosidade do advogado e à repercussão social do caso. Segundo o ministro, o STJ só pode se manifestar sobre o assunto depois que o mérito do habeas corpus for julgado na Justiça Estadual. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal no Maranhão prendeu o argentino Daniel Marconi, acusado de abuso sexual qualificado. A medida cumpre determinação do Supremo e decidiu pela extradição do homem. Daniel, que residia na cidade maranhense de Imperatriz desde 2018, estava na lista de difusão vermelha da Interpol. Ele vai ser encaminhado ao sistema prisional, onde vai aguardar a extradição para a Argentina. E veja a seguir, o presidente do STJ mantém a exigência do passaporte da vacina no Ceará, Pará e Distrito Federal. Depois do intervalo.
preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta intimidação de servidores da Anvisa. O envio é uma praxe processual e está previsto no regimento do Supremo, já que cabe à PGR definir as eventuais medidas cabíveis. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a prisão de Leandro Boldrini, preso pela morte do filho Bernardo Boldrini, assassinado em abril de 2014 no Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Samanta Peçanha. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou a análise do habeas corpus que pedia a liberdade do pai de Bernardo. O médico responde por homicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Além do pai, a madrasta Graciele Ugolini, uma amiga de Graciele e o irmão desta amiga também são acusados de participação na morte do menino. Leandro Boldrini foi condenado em 2019 a pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. A defesa alegou que um recurso foi parcialmente acolhido, determinando a realização de novo julgamento, não tendo havido, no entanto, manifestação sobre a necessidade de mantê-lo preso preventivamente. A revogação da prisão foi requerida à Justiça Gaúcha e negada em decisão monocrática. Para a defesa, o fato do réu estar preso há 7 anos caracterizaria excesso de prazo e justificaria a concessão da liberdade. O ministro Humberto Martins destacou a jurisprudência da Corte, segundo a qual o STJ só pode examinar habeas corpus quando a decisão contestada tiver sido proferida por órgão colegiado de um tribunal, o que configura o exaurimento prévio da instância ordinária. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou pedidos para suspender a aplicação dos decretos do Ceará, do Pará e do Distrito Federal, que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19. O passaporte da vacina é requisito para o ingresso em órgãos da administração pública e estabelecimentos particulares, como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos, festas e atividades similares. As decisões foram proferidas em 3 habeas corpus, em que os autores alegaram constrangimento ilegal por suposta violação à liberdade de locomoção. Entre outros pontos, o ministro Humberto Martins destacou que decisões recentes do STF validam a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de imunização em meio à pandemia como instrumento indireto para compelir a população a se vacinar contra a Covid-19. Para o ministro, a medida é necessária, sobretudo, diante da propagação da nova cepa do vírus. Chegou a hora da retrospectiva 2021, com os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Na reportagem de hoje, a gente mostra que, por maioria de votos, o plenário decidiu que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017, data em que a Corte concluiu o julgamento do caso. O processo começou com a ação de uma importadora, que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Para o STF, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. A União recorreu, pedindo que a suspensão da cobrança começasse a valer a partir da data do julgamento desse recurso, os embargos de declaração. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. Ela esclareceu que o ICMS excluído da base de cálculo seja o ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago.
Acolheu ainda pedido da União para estabelecer que quem entrou com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso, vai poder receber o que pagou indevidamente de imposto. Recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica, ressalvados os casos ajuizados desde 15 de março de 2017 e ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento. O plenário, por maioria, acompanhou a relatora. O impacto financeiro, além da dificuldade de planejamento do orçamento, planejamento orçamentário federal, tendo em vista a total impossibilidade de apurar-se a priori os valores que se tornariam exigíveis por ano fiscal, essa reposição anterior, isso poderia gerar uma crise econômica sem precedentes. Eu estou nessa linha, subscrevendo, claro, em parte, quanto à modulação, o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, mas com este enfoque, com esta abordagem constante do voto do ministro Nunes Marques. O Tribunal, por maioria, acolheu empates e embargos para modular os efeitos os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou por maioria os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado, vencido os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.